Este é o Café Nuclear, o podcast da medicina nuclear. Aqui você encontra sua dose de informação. Novidades em radiofármacos, avanços tecnológicos, boas práticas clínicas e tudo que movimenta o ecossistema da medicina nuclear. Vamos falar sobre ciência, compartilhar experiências, comentar eventos e congressos e trazer os destaques mais importantes da nossa área. Prepare seu café e acompanhe a conversa. O episódio de hoje é mais um passo em direção à jornada que promete misturar informação, ciência e um toque de energia nuclear para o seu dia. Olá, bem-vindos! À nossa análise de hoje, vamos mergulhar num tema fascinante: inteligência artificial e imagens de medicina nuclear. Antes de começar, queria fazer um agradecimento super especial ao físico Jorge Wagner. Ele compartilhou com a gente o material que vai guiar nossa conversa, o artigo On Hallucinations in Artificial Intelligence Generated Content for Nuclear Medicine Imaging. É o relatório DREAM, né? Bom, o cenário é o seguinte: a IA, especificamente o conteúdo que ela gera, o tal do AIGC, está chegando com tudo na medicina nuclear, na NMI, promete revolucionar, sabe? Diagnósticos, tratamentos. Exato. E olha, é sempre bom lembrar o quanto a NMI é importante. A gente está falando de PET, de SPECT. São ferramentas que mostram o corpo funcionando, né? Metabolismo, fluxo sanguíneo. Essenciais para detectar câncer, problemas no coração, questões neurológicas, muitas vezes bem antes de aparecer numa imagem comum, tipo raio-x. Então a qualidade dessas imagens é crucial. Totalmente. Então, nossa missão aqui hoje é justamente explorar essa nova fronteira, entender o potencial assim, transformador da AI para a NMI, os benefícios que ela pode trazer. Sim, o que não são poucos. Pois é, mas, como nem tudo são flores, né, a gente vai investigar também os riscos. E vamos focar num fenômeno com um nome bem curioso: alucinação da IA. O que é isso, afinal? É um nome que chama atenção, né? Demais. E vamos ver como a comunidade médica, os cientistas estão se organizando para lidar com isso. Tudo baseado nesse relatório DREAM. Prontos? Vamos nessa? Vamos lá. Então, começando pelo lado bom. Quais são as promessas? O que o artigo diz que a IAGC pode fazer de bom para a medicina nuclear? Olha, o relatório aponta várias coisas bem promissoras. Uma delas é melhorar a imagem mesmo, sabe? Deixar ela mais nítida, mais limpa, em exames como PET e SPECT. Tipo tirar aquele chuvisco. Exatamente. O tal do denoising, reduzir o ruído. E também o deblurring, que é para aumentar a nitidez, tirar aquele aspecto meio borrado. E tem a correção de volume parcial, que ajuda a ver melhor as estruturas pequenininhas. Basicamente, é deixar a imagem mais fácil de ler, de interpretar. Só isso já parece ótimo para o diagnóstico, né? Sem dúvida. Mas tem mais. A IA pode ajudar na precisão quantitativa, ou seja, medir melhor o que está acontecendo ali. Quantificar mesmo. Isso. Corrigir coisas como o movimento do paciente, que às vezes atrapalha, compensar o espalhamento da radiação, o scatter, e um ponto bem interessante, a correção de atenuação, AAC. Ah, sim. Que ajusta como o corpo absorve a radiação. E olha que legal, a IA pode até traduzir imagens, tipo, gerar um PET a partir de uma tomografia ou ressonância. Ou o contrário. Traduzir imagens, nossa, esse soar quase futurista. Mas na prática, assim, para o hospital, para o paciente, o que isso significa? Os impactos podem ser bem concretos, viu? Primeiro, custo. Ter essas melhorias por software pode ser bem mais barato que comprar um equipamento novo, que geralmente é uma fortuna. Imagino. Segundo, e isso é super importante, talvez dê para reduzir a dose de radiação para o paciente. Se a IA conseguir fazer a correção de atenuação sem precisar de uma tomo junto, por exemplo, menos radiação. Ah, isso é excelente. E claro, tem a chance de otimizar o trabalho na clínica, né? Agilizar os exames, talvez aliviar um pouco a carga da equipe. É um cenário bem animador, sim. Realmente, parece um avanço e tanto, mas você falou das sombras, né? E o relatório DREAM fala muito das tais alucinações. Esse termo, o que significa aí a alucinar numa imagem médica? Não é que ela tá vendo coisa, certo? Não, de jeito nenhum. É chave entender a definição que o relatório DREAM usa, que é bem específica para NMI, bem pé no chão. Eles definem a alucinação assim:
anomalias ou artefatos fabricados pela IA. Fabricados. Isso, fabricados. Que parecem muito realistas, muito plausíveis visualmente, mas são falsos. Não batem com a anatomia ou a função real do paciente. Ou às vezes não tem nem base nos dados originais do exame. Fabricados, mas realistas e plausíveis. Aí que está o perigo, imagino. Não é um erro óbvio escrachado, mas algo que se mistura ali na imagem. Exatamente esse o ponto. O que é fascinante e ao mesmo tempo preocupante é essa sutileza. O relatório diferencia bem. Não são erros grosseiros, tipo a IA inventar um órgão inteiro do nada. Isso é raro em NMI. Ufa! Nem é só a IA deixar de ver uma lesão que estava lá ou errar um pouquinho na medida. O foco da alucinação nesse contexto é a IA criar informação falsa, mas que parece tão certinha, tão bem encaixada, que pode enganar. É essa fabricação sutil que preocupa. E essa definição, todo mundo concorda com ela na área de IA? Ou é algo específico desse artigo? Não é consenso geral, isso é importante. O termo alucinação é usado de formas diferentes por aí. Em IA de texto, tipo chatbot, geralmente é inventar um fato, uma informação. Ah, sim, já ouvi falar. Em outras áreas de imagem médica, às vezes a definição é mais ampla. Pode incluir omissão de coisas ou gerar imagens mais bizarras. O relatório DREAM focou nessa fabricação plausível, porque é o risco mais traiçoeiro para o diagnóstico na medicina nuclear, sabe? Eles até mencionam confabulações, que seria gerar algo incorreto e meio aleatório. Então, ter essa definição clara é o primeiro passo. Entendi. A definição está clara. Mas, como isso aparece na imagem? O relatório tem exemplos, né? Aí a gente consegue ver o problema de verdade, acho? Sim, e são bem ilustrativos. Pega a melhoria de imagem, o denoising, que a gente falou. Na figura 2 do artigo tem um exemplo. A IA limpa uma imagem SPECT do coração, mas no processo ela cria uma área que parece falta de sangue, um falso positivo. Sério? Ou num PET, onde tirar o ruído acaba gerando umas lesõezinhas que não existiam. A imagem fica mais bonita, tecnicamente melhor, mas tem um erro de diagnóstico escondido ali. Peraí, a IA tentando ajudar, limpando a imagem, pode acabar inventando um problema e de um jeito que convence, mas como ela faz isso sem saber que está inventando? Essa é a questão central, o desafio. A IA não entende anatomia e fisiologia como a gente. Ela aprende padrões dos dados que a gente dá para ela. Se o jeito de tirar ruído acaba criando um padrão que parece com uma lesão que ela viu muito nos dados de treino, ela pode replicar aquilo. Entendi. Outro exemplo crítico é na correção de atenuação sem a tomografia computadorizada, que está na figura 3. Evitar ATC é ótimo pela dose, né? Sim, claro. Mas o artigo mostra casos onde a IA, ao estimar como o corpo atenuaria a radiação, acabou criando falsas áreas anormais num PET de cérebro, ou uma falsa área com pouco fluxo no SPECT do coração. A tentativa de adivinhar a informação que faltava da ATC levou a criar informação funcional errada. E aquela ideia de traduzir imagens, tipo fazer um PET a partir de uma ressonância. Aí também tem risco, e a figura 4 mostra isso bem. Tem um caso ali onde, ao gerar um PET a partir de uma ressonância MRI, a IA criou um falso aumento de captação de glicose, justo em áreas ligadas ao Alzheimer. Imagina o impacto. Nossa! Pode levar a um diagnóstico errado de Alzheimer. Exatamente. Isso mostra como é difícil inferir função PET só com base na anatomia MRI ou CT, e vice-versa. Nem sempre a função e a estrutura andam juntas, né? Às vezes a função muda antes da estrutura. Essa tradução é um prato cheio para a IA preencher as lacunas com coisas que parecem certas, mas não são. O relatório até questiona se o benefício clínico dessas traduções já está bem provado mesmo. Se essas alucinações são tão sutis assim, tão realistas, quase se misturando na imagem melhorada, como é que a gente detecta isso? Como um médico, a médica, pode confiar que aquela imagem da IA está certa? Parece muito difícil. E é um dos maiores desafios mesmo. O artigo dedica um bom espaço para discutir detecção, avaliação. Do lado regulatório, órgãos como o FDA americano ainda não usam o termo alucinação diretamente nas regras para software de IA médica. Mas o foco deles é na confiabilidade geral, no monitoramento do software depois que ele está em uso. A monitorar depois de instalar. Sim, tem iniciativas como a SCA, do Colégio Americano de Radiologia, buscando justamente isso, formas de acompanhar o desempenho dessas ferramentas na prática clínica. É vital.
Mas e para pegar a alucinação ali na hora, na imagem? Que tipo de ferramenta existe ou está sendo pensada? O relatório DREAM diz que a gente precisa de várias métricas, um arsenal mesmo. Muitas ainda estão sendo desenvolvidas ou adaptadas para a NMI. A gente pode agrupar em categorias, assim. Primeiro, tem as métricas baseadas na imagem. Essas comparam a imagem da IA com uma imagem de referência, o padrão ouro, quando a gente tem Certo. tipo um índice de alucinação que tenta achar características estranhas ou análise radiômica que compara texturas e outras medidas quantitativas. O problema é que nem sempre tem padrão ouro perfeito, né? E essas métricas podem pegar outros erros junto, não só alucinação, precisam ser mais específicas. Faz sentido. E quando não tem essa referência ideal? Aí entram as métricas baseadas em datasets. Elas analisam um monte de imagens geradas pela IA, procurando por padrões estatísticos meio suspeitos. Tem o precursor neural de alucinação, que tenta ver o quão fora da curva uma imagem gerada é, comparado com o que o modelo aprendeu, ou adaptar métodos que já existem para avaliar a imagem quantitativamente sem padrão ouro. A limitação aí é que depende muito do modelo específico, e ainda é difícil separar a alucinação de outros errinhos. E o impacto na tarefa clínica mesmo, tipo, se a IA ajuda ou atrapalha o diagnóstico final. Isso não seria o teste decisivo? Com certeza. As métricas baseadas na tarefa clínica são fundamentais, como a imagem da IA afeta o resultado de uma segmentação de tumor, por exemplo, ou a classificação de uma doença. Isso pode ser medido. E tem avaliação por especialistas humanos, mas não é só dar uma nota de 1 a 5. O artigo sugere coisas mais detalhadas, pedir para os especialistas desenharem caixinhas nas áreas que eles acham que são alucinações e descrever o que estão vendo. Ah, interessante. Gera dados mais ricos, né? Mas, claro, tem a subjetividade, leva tempo, precisa de muitos especialistas olhando, e a falta de uma referência absoluta continua sendo um problema. E aquela ideia de usar uma IA para fiscalizar outra IA, detectores automáticos? É uma linha de pesquisa bem promissora, assim, inspirada no que fazem com IA de texto. Treinar um modelo só para achar alucinações geradas por outro. Mas, segundo o relatório, o grande problema para a NMI é que falta benchmark. Falta um banco de dados grande com imagens de medicina nuclear, onde as alucinações foram cuidadosamente anotadas por vários especialistas. Ah, não tem esse material de referência. Exato. Criar isso é urgente e vai precisar de muita colaboração entre hospitais, universidades. Sem isso, fica difícil treinar e validar esses detectores automáticos de forma confiável, sabe? Entendi. Tem muitas ideias para detectar, mas ainda falta padronizar, validar, o que nos leva à pergunta: por que essas alucinações acontecem? Qual a causa raiz? E, claro, o que dá para fazer para evitar ou pelo menos diminuir o risco? Boa pergunta. O relatório DREAM organiza isso de um jeito bem legal, olhando as causas e as soluções por 3 ângulos: dados, aprendizado e modelo. Começando pelos dados. Um dos grandes vilões é a mudança de domínio, o domain shift. Mudança de domínio. Acontece quando a IA é treinada com um tipo de dado, de um aparelho específico, um protocolo, uma população de pacientes, e depois vai ser usada em dados diferentes, lá na clínica. A IA aprendeu umas regras no treino e pode aplicar errado em situações novas. Aí gera resultados estranhos, inclusive alucinações. E como a gente lida com isso? Porque na prática sempre vai ter alguma diferença, né? Sim, é quase inevitável, mas tem como mitigar. Primeiro, ter regras de uso bem claras para o software. Olha, isso aqui foi validado para esse tipo de exame nesse tipo de paciente. Segundo, caprichar nos dados de treino. Mais qualidade, mais quantidade e, principalmente, mais diversidade. A figura 5A do artigo mostra bem isso. Terceiro, usar técnicas de adaptação de domínio, que tentam ajustar o modelo para dados novos. A figura 5B mostra um exemplo onde isso ajudou. E tem outras coisas. Transfer Learning, que é pegar um modelo já treinado e ajustar com dados locais, manter os datasets sempre atualizados e até usar RAG, aquela técnica que a IA consulta dados antes de gerar. Mas para a imagem médica ainda é meio complicado. Ainda nos dados, tem o não determinismo. É a incerteza que já vem da própria imagem, sabe? O ruído, as variações biológicas. Ah, a variabilidade natural. Isso faz com que, para uma mesma situação real, possa ter várias imagens ligeiramente diferentes. E a IA pode acabar gerando uma versão que tem uma alucinação. Para lidar com isso, o jeito é tentar otimizar como a imagem é feita, o pré-processamento, mas nem sempre é fácil ou barato. E, por fim, perturbações na entrada. Se a gente dá uma instrução errada para a IA, um prompt ruim,
ela pode gerar coisa errada também. Aí a solução é melhorar esses prompts. Ok, isso foi sobre os dados. E o aprendizado? Como o jeito que a IA aprende influencia? Aí entra o que a gente chama de natureza probabilística da IA, a incerteza epistêmica. Os modelos de Deep Learning são ótimos em achar correlações nos dados, mas eles não entendem causa e efeito, fatos. Certo. Para o mesmo problema, pode ter várias soluções de IA, vários modelos que explicam os dados de treino igualmente bem. É o tal conjunto de Rashomon. A IA pode achar uma solução que funciona no treino, mas que não generaliza tão bem e acaba criando alucinações em dados novos. E como mitiga isso? Pode-se usar ensembling, combinar vários modelos, ou tentar alinhar um modelo com o que os especialistas humanos acham, de forma interativa, mas isso dá trabalho. Ou, o que é bem interessante, desenvolver sistemas que verificam automaticamente o que a IA está gerando, tipo uns detectores que dão feedback rápido por modelo enquanto ele aprende. E por último, o modelo em si, a arquitetura da rede neural faz diferença? Total. A capacidade do modelo de aprender as características importantes da imagem é fundamental. Se a arquitetura for muito simples ou não for adequada, ela pode não pegar as sutilezas e acabar inventando detalhes para preencher as lacunas. Então tem que melhorar o modelo. Sim, as estratégias aqui são desenvolver arquiteturas melhores, mais sofisticadas, dar mais informação para o modelo, tipo mapas de outras análises ou dados de outras modalidades de imagem, a figura 6A mostra isso, colocar regras no modelo, baseadas no que a gente já sabe de anatomia e fisiologia, as figuras 6A e 6B ilustram bem, e criar funções de perda mais inteligentes. Funções de perda. São as regras que guiam o treinamento da IA. Em vez de só penalizar qualquer erro, penalizar mais os erros que são clinicamente perigosos, como inventar uma lesão. A figura 6C dá um exemplo. Olha, se a gente junta tudo isso, fica claro que não tem bala de prata para controlar a alucinação, né? Tem que ser uma abordagem completa. Cuidar dos dados, do jeito que a IA aprende e do modelo em si. É um trabalho contínuo. Certo. Então, para a gente amarrar a conversa, a IA generativa chega com tudo na medicina nuclear, potencial enorme para melhorar a imagem, agilizar processos, talvez até reduzir custo e radiação. Uma promessa forte. Muito forte. Só que junto com esse poder vem um risco, sutil, mas sério, as alucinações. A IA fabricando detalhes falsos, que parecem reais. E isso pode levar a erro de diagnóstico. Gerenciar esse risco é o grande X da questão. Exatamente. A mensagem principal do relatório DREAM é essa. A gente precisa encarar o problema de frente de forma organizada, ter definição clara, estudar os exemplos, criar e validar jeitos de detectar, entender as causas para poder mitigar, em todas as frentes, dados, aprendizado, modelo. É um chamado para a comunidade toda de medicina nuclear, pesquisadores e clínicos. E isso deixa a gente com uma pergunta bem prática, né? Especialmente para quem está ali na ponta, usando ou pensando em usar essas ferramentas, considerando que essas alucinações são sutis e que ainda faltam métodos padronizados, validados para achar elas no dia a dia, como é que as equipes clínicas podem hoje confiar nessas ferramentas de IA? Como ter segurança de que não estão, sem querer, colocando um erro diagnóstico escondido numa imagem que parece até melhor? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E a resposta ainda está sendo construída. O relatório DREAM termina justamente reforçando isso. Precisa de mais pesquisa, precisa desenvolver ferramentas melhores de detecção, de mitigação e, fundamentalmente, precisa de colaboração. Colaboração. Sim, compartilhar dados, validar os modelos de forma independente, criar aqueles benchmarks que a gente falou, tudo isso é essencial para a IA chegar na clínica, não só como algo novo, mas como algo seguro e que realmente ajuda o paciente. Uma conversa fundamental mesmo sobre esse equilíbrio delicado entre inovar e garantir a segurança no futuro da imagem médica. Agradeço muito a quem nos acompanhou nessa análise. Foi um prazer. Até a próxima! Você acompanhou mais um episódio do Café Nuclear. Esperamos que este conteúdo tenha trazido sua dose de informação sobre o universo da medicina nuclear. Gostou do episódio? Deixe sua opinião, participe da discussão nos comentários e compartilhe suas ideias. Queremos ouvir suas sugestões de novos temas e pontos que você considera importantes para os próximos episódios. O Café Nuclear é feito para você e com você. Um espaço aberto para construir conhecimento em conjunto. Até a próxima xícara de ciência aqui no Café Nuclear.